Olá a todos, sou Tana Jatene, diretor de comunicação da SBHCI. Tenho aqui comigo hoje dois grandes amigos, Dr. Rogério Sarmento e Dr. Carlos Campos. E hoje a gente vai falar sobre mais um método que nós temos à disposição para o preparo das lesões, a terectomia laser, que tem aí 40 anos, Carlão. Exatamente, desde a década de 80. E a gente está falando de uma tecnologia que ressurge agora. Esse catéter é o mesmo que o pessoal usava lá na década de 80, Carlão? Não, houve um avanço significativo com relação à tecnologia do laser, né? O laser na década de 80 surgia como uma alternativa ao balão, uma forma de você ganhar luz na artéria. Tá? Em diferentes cenários clínicos, na época a gente não tinha stent disponível, então você precisava ganhar luz da melhor maneira possível. E o laser, por um tempo, caiu em desuso, porque ele foi comparado cabeça a cabeça com o balão, sem a utilização do stent. E nessa época, ele não se mostrou superior ao balão, tá? Para fazer angioplastia coronária, uma publicação que foi feita no Lancet. Então, o laser, por muito tempo, ficou em desuso. Mas está voltando agora com força total. À medida que a gente avança e faz intervenções cada vez mais complexas, o laser pode ser uma ferramenta muito útil para que a gente possa tratar os nossos pacientes, as intervenções coronárias. Isso é interessante, né? Porque se a gente for ver, na vida a gente vê que as coisas se repetem, né? Em todas as áreas, né? E na medicina não é diferente. E na cardiologia não é diferente. E na cardiologia intervencionista não é diferente. Quantas técnicas, até às vezes de prevenção, que antigamente foram consideradas obsoletas ou fora de moda, que agora estão voltando. Quantos remédios que também foram proscritos e agora tem até, olha, um exemplo disso é o digital, né, que no último evento até tá voltando com força, né. E na área da cardiologia intervencionista com device isso é muito comum. E parece que eu estou vendo de novo a história do laser com o que a gente viu com a terectomia rotacional, que mais ou menos datam da mesma época. Durante muito tempo ela foi abandonada e isso se deve a vários fatores. Talvez porque há 20, 30 anos atrás, o nível de complexidade, como o Carlão falou, era infinitamente menor do que a gente trata hoje. Hoje, esse evento que a gente está aqui é um exemplo disso. Os casos que nós vemos, assim, até pouco tempo atrás, eram impensáveis de ser tratados. E, obviamente, as ferramentas adjuntas, elas têm propiciado isso, né? Então, eu sempre comparo, né? E eu digo isso para os pacientes, né? Quando a gente vai entrar numa guerra, a gente tem que ir bem armado. Se a gente vai usar todas as armas que a gente tem no nosso arsenal, é uma outra situação, mas a gente tem que ter. E eu acho que realmente o laser agora, e a gente pode e deve discutir exatamente qual é o real papel que ele se propõe a ocupar, sem dúvida nenhuma tem várias aplicações. Como é que essa tecnologia funciona, Carlão? Então, o laser é um catéter monorail. Vocês podem visualizar aqui. Tá? Um catéter com perfil muito baixo, tem diferentes diâmetros, tá? 0.9, 1.4 e 1.7. Fora do Brasil também tem o 2.0. Cada calibre a gente usa para um vaso diferente. Tá? Então, essa tecnologia vai no fio 0.14 de angioplastia convencional. Então, não precisa de um fio guia dedicado para ele, como que é uma ótima coisa. Então, seu fio guia tem uma anatomia um pouco mais desafiadora, uma oclusão crônica, que você quer modificar um cap proximal, muito cálcio, pode cruzar com o seu fio guia tranquilamente. E pode até andar sem o fio guia também. Isso, exato. Esse é um cenário interessante. E aí, e utilizar o fio guia normal de angioplastia, o da sua preferência, para chegar na sua lesão-alvo. Então, diferente dos outros dispositivos de aterectomia que a gente tem no Brasil, eu uso um fio guia habitual, qualquer um, 0.14 da sua preferência. Então, a gente tem uma fonte de laser programável, tá? Na ponta, e essa fonte de laser atua na placa aterosclerótica em 3 diferentes mecanismos para modificar essa lesão. Tá? Então a gente tem um efeito fotoquímico, onde o laser modifica as moléculas, separando as moléculas, amolecendo a placa propriamente dito. Tá? A gente tem um efeito fototérmico,
onde o calor modifica principalmente a parte líquida da placa. Tá? E nós temos um efeito fotomecânico, onde a emissão de bolhas tem um efeito mecânico realmente, e esse tem uma ação um pouco mais efetiva para modificação de placas mais duras. Tá? E isso, até não querendo te interromper, talvez seja a grande mudança do conceito, né? Porque antigamente se pensava no laser para tratar estenose interstente, ou seja, placas consideradas mais, entre aspas, moles. E agora se vê que um dos cenários são essas placas extremamente calcificadas, que óbvio que a gente tem outras tecnologias que são às vezes competitivas, mas também podem ser complementares, né? Pode, sem dúvida. Sem dúvida. Então, o laser tem várias indicações que são bem interessantes e que aumentam muito a chance da gente obter sucesso. Então, esse catéter chega até a lesão e a gente programa esse catéter para que a gente faça aí a aterectomia com laser. Tá? Essa programação, 2 configurações iniciais, a fluência, Que é um conceito novo. Fluência descreve a energia que você entrega no local. Tá? Então, a fluência ela vai de 30 a 80 joules, tá? Essa fluência. E temos a frequência, que é a frequência mesmo que você vai entregar essa energia na lesão. Tá? Vai de 25 a 80 joules no catéter 0.9. Tá? Então, chegamos lá, lavamos o sistema com soro fisiológico e começamos, então, a ablação. A ablação curta, normalmente a gente começa com uma energia um pouco mais baixa para testar como é que vai ser a resposta da placa. Tá? A gente começa com 60 de fluência, com 25 de frequência e pode aumentar progressivamente conforme a necessidade do caso. Tá? Isso tudo num console que vai ser num conectado. Console conectado. Vai... Exatamente. Então, você calibra, você começa o procedimento calibrando o laser no console. Essa parte é conectada no console, tá? na mesa de hemodinâmica. Depois dessa calibração, você vai com o catéter pelo fio guia para modificar com essas configurações. Uma versatilidade adicional que ele pode dar, além dessa programação de fluência e frequência, é quão agressivo você quer ser. Porque durante essa aterectomia, a gente faz um flush da coronária com catéter guia. Pode ser feito com salina, que é a menos agressiva. Pode ser feito com sangue, que é um pouco mais agressivo. E pode ser feito com contraste, que essa é bem agressiva. É que os colegas fora do Brasil chamam de laser bomb, e essa realmente é a mais agressiva de todas. Isso tem tudo a ver com a densidade, né? Quanto menos denso menos agressivo será. Exato. E você pode fazer, você ainda tem a alternativa de fazer combinações, um contraste diluído, um sangue diluído, que te permite ser um pouco mais ou menos agressivo de acordo com a situação. Perfeito. E pensando nas indicações, né? A gente tem lesões uncrossable lesions, né? Lesões que a gente não consegue atravessar. A gente tem lesões que a gente consegue atravessar, mas não consegue dilatar. Essas seriam, na sua opinião, os dois principais cenários? Eu acredito que sim. A restenose intrastente ainda pode ser utilizada. A lesão que a gente não consegue cruzar. Especialmente naquelas reestenoses, né? Então, no que a gente tem, todo mundo sabe, né? A primeira, a segunda, mas é infrequente, mas não é tão incomum assim. A gente ter pacientes que têm, por N razões, pelo perfil, pelo próprio perfil assim, clínico dele, mais questões anatômicas da artéria, que tem restenose atrás de restenose. E até pouco tempo atrás, não digo, mas isso também já é uma coisa que acabou e talvez tenha conceito voltando, que é a bracterapia. Era uma alternativa que se tinha, que hoje a gente acaba também reservando esses casos para laser. Né? É verdade. Mas as outras indicações, então, a lesão que a gente não consegue cruzar, a restenose, como o Rogério detalhou. Grande carga trombótica é uma indicação para te ajudar a pulverizar essas coronárias muito ectasiadas, com aquele mar de trombo, onde o aspirador habitual, a trombectomia manual, atua só perto do fio guia. Então, ele é uma indicação... E especialmente naquele trombo mais organizado. Exato. Que a gente tem
Exato. O trombo agudo, aquele trombo fresco, até um cateter de tromboaspiração manual, vai lá e tira fácil. E a gente tem a tromboaspiração também, tem a reolítica, enfim, tem a automática, mas para os trombos que são mais organizados também é uma potencial indicação. Né? Concordo, é um desafio bem grande, porque muitas vezes se aspira, não sai nada, se balona, não sai nada, ou faz uma embolização distal, então é uma alternativa interessante. E falando de falha de stent, tem uma indicação que eu acho que o laser é realmente campeão, é se o mecanismo da falha do stent for um stent hipoexpandido. Esse eu acho que é um grande diferencial do laser, porque se você tem um stent hipoexpandido, você pode muitas vezes com um balão altas pressões e o tecido que está por trás do stent não deixa ele expandir esse stent velho. Tá? E o laser ele consegue modificar esse tecido que está por trás da haste do stent. Né? A gente tem caso documentado, inclusive, onde tinham 2 malhas de stent, os 2 hipoexpandidos, e a gente conseguiu expandir os stents tardiamente, modificando essa placa que está por trás do stent. Eu acho que essa indicação do laser, stent hipoexpandido, eu acho que é uma indicação muito interessante para a aterectomia com laser, principalmente porque as outras alternativas que a gente tem é o rota intra-stent, que pode ser feito, mas é um procedimento complexo. A litotripsia, que tem um alcance um pouco limitado, tá? E vai funcionar principalmente se tiver cálcio. Né? Então, eu acho que o laser, para esse cenário específico, além desses que a gente já discutiu, eu acho que realmente é muito interessante. E esse específico que o Carlão falou, dos stents hipoexpandidos, não é incomum quando a gente faz imagem intravascular, a gente vê remodelamento positivo nesses vasos. Né? Exato. Então, isso até te permite que tu retrate esse vaso com o conceito, voltando àquela questão de the bigger is better, né? Porque tu vai acabar podendo, então, se ali originalmente tu tinha um stent que tu pensou em colocar 3 de diâmetro, até pode, agora vou botar um 3,5, um 3,75, um 4, né? Então, perfeito. Tem um ganho luminal significativo. E talvez um outro cenário que eu vi, lógico, completamente de exceção, o Rogério até mencionou previamente. A gente falou de uncrossable lesion, mas tem aquele uncrossable que nem o guia cruzou, né? É verdade. E aí, verdade. Eu já vi casos, né, que você põe o laser ali, o laser ele não é só ele é emitido à frente também, né, do catéter. E exatamente. Aí você conseguiria criar um caminho para passar um guia que você não... Uma etapa antes ainda do uncrossable. Tu sabe que quando o Carlão falou, a gente vai ficando velho, mas eu tenho coisa que a gente não esquece, né? Ano de 2000, ainda era a geração bem antiga, eu estava fazendo o meu fellow no Texas Hard, e o meu orientador lá era o Emerson Perin, que era um grande, até hoje, um grande entusiasta do laser, eu converso com ele. E eu me lembro que até eu entrei num caso com ele que era uma oclusão aorto-ostial de um enxerto venoso, de uma ponte de safena. E eu falei, mas o que a gente vai fazer aqui? Não tem o que fazer. Já era, não né? tem. Ele, não tem laser. E aí a gente mandou vir o Texas Hard, 13 salas, todos os... Isso 2000, né? 25 anos atrás. Mas já era um ambiente altamente tecnológico, que tinha lá uma estação antiga estacionada lá para casos como esses, né? E realmente foi o que abriu o caminho para ele se recanalizar aquela. E ele conseguiu abrir. Conseguimos abrir aquela ponte. Né? Isso que e era mais assim, tinha muito mais cuidados, assim, até tinha que usar óculos, tinha que usar um monte de coisa, que até parecia um evento. Um procedimento meio futurista, que hoje está mais simplificado também, né? A gente usa o óculos só no momento da calibração e depois você pode trabalhar normalmente. No momento da calibração é recomendado o uso desse óculos, um óculos especial, mas depois não há necessidade mais. Essa indicação é uma indicação realmente muito interessante que você mencionou, Tânia. Você tem razão. A modificação desse cap proximal, quando você não consegue cruzar. Exatamente. Em relação comparativamente aos outros métodos de aterectomia, em relação à segurança do procedimento, Carlão, o que você pode dizer para a gente de complicações? Então, é um procedimento... Quando a gente parte para falar de angioplastia complexa, né? Grande carga de cálcio, falha de stent, naturalmente, a gente tem uma taxa de complicação maior do que uma angioplastia habitual, né? Existe uma taxa de complicação maior na angioplastia complexa, de forma geral. Mas o laser, se você respeitar
a forma de preparar, utilizar a imagem para te ajudar a guiar o procedimento, é uma ferramenta muito segura. Qualquer aterectomia, se você começar a forçar os limites do dispositivo por anatomias extremamente desafiadoras, você pode ter problema. Sim. Como qualquer aterectomia. E essa questão tem até aí, não era cálcio, mas era um paciente que acabou que eu indiquei para fazer laser e por N razões ele acabou não fazendo e procurando outro hospital, e no outro hospital não é nenhuma, fizeram o certo, mas para ver essa questão da complicação. Era um paciente que tinha, e depois eu acabei tratando a estenose aórtica dele também com TAV, mas ele tinha já um tratamento de uma bifurcação do tronco DA-CX, com várias intervenções, onde ele sempre insistia em restenosar daquele local a circunflexa. Uhum. E eu já tinha feito Catimbalum, já tinha feito, Draguelurin Balum, e já era a terceira ou quarta vez. Eu falei, fulano, aqui assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é laser, porque já falhou a todas as outras alternativas, e eu acho que o próximo passo seria esse. E ele é um cara muito, daqueles que questionador, ia para a internet e perguntou, tá aí, e litripsia? Eu falei, olha, litripsia tu tem estenose aórtica, tua função ventricular é limítrofe. A gente vai ter que fazer uma insuflação muito prolongada nesse ósseo coronária esquerda, é possível que tenha algum problema. E ele não me ouviu, procurou um outro colega que, enfim, fez, sabendo os riscos, e a pessoa que fez era super experiente. E, claro, foi um procedimento bastante conturbado, o paciente teve um pós-procedimento, mas porque perde fração de ejeção. Então, assim, talvez numa situação como essa, o laser pudesse ter sido menos agressivo com um tratamento tão efetivo. Ele está ótimo, recuperou a fração de ejeção, foi feita a TAV dele depois e a restenose está resolvida. Mas a gente talvez tenha maneiras menos assim agressivas, e eu acho que a gente vai acabar com o passar agora do tempo e com esse pêndulo que ele vai para o extremo e volta para o centro, identificando quais são os reais nichos de indicação, né? Perfeito, concordo contigo. Eu acho que o uso dele mais disponível no Brasil, até porque recentemente a gente recebeu um número maior de consoles, então eu acho que a gente vai conseguir capilarizar o uso dessa tecnologia no Brasil e encontrar aí os principais benefícios, né? Eu ainda vejo a falha do stent como um nicho bem interessante, cap proximal, lesão não cruzável e, finalmente, o que eu acho que ele é imbatível é com o stent tipo expandido. Eu acho realmente uma tecnologia muito interessante. Bacana, Carlão. Acho que não poderíamos estar em melhor lugar, né, no PCI Plus, verdade, um evento da Sociedade de Intervenções Complexas em Coronária. Agradecer o apoio da Biomedical. Obrigado a vocês pela presença. Então, temos disponível já no Brasil mais uma ferramenta interessantíssima para o preparo das lesões. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo episódio do SBHCI Cast. Obrigado, Thales. Obrigado pelo convite.